Eu saúdo todos os irmãos aí, começando com uma oração em favor do irmão Enio, que vai fazer uma cirurgia terça-feira. Então, pela família dele todinha, para que tudo seja de conformidade com a vontade do Senhor. E pedir também em favor desse estudo tão maravilhoso que ele tem nos trazido com todo o empenho, toda a vontade. Estamos muito agradecidos por isso e que Deus sempre abençoe para que ele possa sempre estar sendo esse homem firme e forte. Pai nosso poderoso, Criador do céu e da terra, louvado e agradecido, Deus Pai, seja teu nome. Graças te damos, Deus Pai, pelo privilégio, pela oportunidade, Deus Pai, mais uma noite estamos juntos, reunidos, estudando tuas santas palavras, fazendo com que cada irmão aqui possa despertar o interesse e a vontade cada vez mais de buscar a verdade do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Cria em cada um de nós um coração puro, uma fé inabalável, não deixa nós cairmos em tentação, livre de todos os males, Deus Pai, e fortalece nossa vida para que possamos realmente estar convictos, certos de que Tu é o nosso único e suficiente Salvador. Precisamos de Ti, dependemos de Ti. Por tudo isso, Deus Pai, eu oro e continuo orando em favor do irmão Enio, que vai fazer a cirurgia terça-feira. Mais uma vez eu peço, em favor, que possa ser tudo de conformidade com a vontade dele. Todos os irmãos doentes que neste momento estão acometidos, que o nosso grande Pai, com as suas mãos poderosas, possa sarar cada um. Para mim, todos os irmãos presentes que estão gozando de saúde, também precisam das bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo para que possamos resistir às provações e às tentações. Por tudo isso, Deus Pai, sou grato. Estamos agradecendo em nome do teu Filho, que é o nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. 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 Lica, onde é que nós estamos, Lica? Lucas 14, 15. Ok, obrigado. Lucas 14, 15. Muito bem. Então, nós já mencionamos, né, Lucas, Jesus, a meu modo de ver, ele é ali retratado por Lucas como restaurador do reino a Israel, e essa restauração ele apresenta a um tal de Teófilo, né? Que ninguém sabe nada sobre ele, a não ser que, vamos dizer assim, é um excelentíssimo, né? Teófilo. E também a gente sabe que no segundo livro, né? No segundo livro de Atos, Lucas apresenta o trabalho dos restauradores. Na verdade, o restaurador é Jesus. O trabalho daqueles que foram restaurados por Jesus, mostrando as características dessa restauração, né? Que tipo de restauração é essa lá do reino a Israel? Então, aí a gente nota essas características, ou a característica espiritual, né, que é uma restauração espiritual, a gente nota no segundo livro, que é o livro de Atos. Aqui Lucas apresenta Jesus como aquele que está restaurando, né? É o restaurador do reino. Aqui no capítulo 14, versículo 15, a gente nota uma parábola, certo? Que é chamada de a parábola da grande ceia, em que na verdade, é como se fosse assim, há o preparo de uma grande ceia, mas aqueles que deveriam participar, certo? Na ceia, a grande ceia, na verdade, não participam, não querem participar. Então, outros vão participar. Não há dúvida de que Jesus está se referindo aqui à nação judaica versus a nação gentílica, né? Ou seja, a nação judaica, que devia ser a convidada, vai rejeitar a grande ceia, e então a nação gentílica, os seus gentios, vão ser convidados e vão aceitar. Alguém lê para nós aí do 15 ao 24, por favor.
15 ao 24. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhes o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ok. Qual é uma palavra para a grande ceia? Comunhão? Não. Não O no reino. contexto. Não no contexto. O reino de Deus. Também não. Uma palavra. Restauração. Afonso acertou. Restauração. Restauração. No contexto. A grande ceia é a restauração. E quem são esses aí que não aceitaram? Os judeus. Ok. E quem são esses outros aí? Os gentios. Os baianos, os É. paulistas, os gaúchos. Em qual Ok. versículo está a grande ceia, Alessandro? Tu leu, que eu acho que está diferente da NVI. Ok. Deixa eu Pode ver. dizer os não restaurados, Enio. Qual versículo? 16. Ah, tá. Aqui fala um grande banquete. Ok, um banquete. Ok. Então, qual é a palavra para grande banquete? Restauração. E agora, eu não entendo que isso aqui quer dizer que você deve ir na rua aí pegando aleijado e coxo, não sei o que mais, e bêbado, etc. Eu acho que a ideia não é... A ideia aqui é o seguinte, que aqueles que deviam estar presentes na ceia não aceitaram. Então, vai busca outro. Vamos encher a minha casa com convidados que não eram aqueles que deviam ser os convidados, mas acabaram sendo os convidados. Ok? Fala aí, Giovanni. A pergunta que eu vou fazer é minha dúvida, até para me aprender, e quem lê pode ter essa mesma dúvida. Aqui na NVI, ele cita essa parábola como idêntica à de Mateus 22, versículos 1 a 14, que é o grande banquete. E essa nós estudamos contigo, irmão Enio. Foi muito bem explicado. Banquete de casamento é o mesmo teor. São primeiro os judeus convidados, não aceitaram, um monte de desculpas. Aí vai lá, convide os gentios que entraram no banquete. Aí veio Cristo e olhou, opa, cadê a veste? Viu uma pessoa sem a veste nupcial, não estava vestido. E disse no final, muitos serão convidados, poucos são aceitos, se não me engano. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, deu mais ênfase à veste nupcial. Aqui, não fala muito dessa veste nupcial, e aqui também, ao invés de convidados, vá lá fora e convida os gentios, aqui está falando, obriga os gentios a entrar. Eu não sei por que... Como eu falei, eu acho que não é... Esse é o versículo 23. Ao menos na NVI fala obrigar, né? Enio, pela mudança do contexto? É pela mudança do contexto? Lá, por exemplo, de Mateus, que ele vai trabalhar sobre Deus conosco, ou seja, para estar na comunhão com Deus, precisa estar pegando a citação do texto lá, tem que estar vestido adequadamente, né? Ou seja,
em termos de pureza, né? Santidade e tudo mais, no Sim, contexto de também. Mateus. Também. Agora, essa parte de pessoa, aqui, de obrigar, Obrigar. 23, porque, 23. olha só, o ponto aqui é que Jesus é o restaurador. Então, você vai ter que persuadir as pessoas, entendeu? De que ele é o restaurador. Não é assim que você vai pegar na marra, porque não tem como entrar na restauração forçada, mas é preciso que haja um grande trabalho de persuasão, de informação, de explicação, inclusive para o mundo gentílico, porque, na verdade, olha só, os judeus, a grande ceia estava preparada para os judeus. É como se fosse assim, os judeus estavam preparados para a ceia, para o banquete. Ok? Mas na hora do banquete, na hora da ceia, eles não aceitaram. Eles estavam preparados. Então, o que é que nós vamos fazer com os gentios? Nós vamos sair convidando eles e persuadindo, porque é como se fosse assim, nós vamos que explicar para eles tudo aquilo sobre a restauração. Inclusive, eles não estão preparados para a restauração. Quem está preparado é o judeu. Porque o judeu tem toda uma sombra. Entendeu? O judeu devia facilmente entender a restauração. O gentio não vai facilmente entender a restauração. Restauração do quê? Se você não tem um carro velho, como é que você vai restaurar vai restaurar o carro velho, vamos dizer assim? Então você vai ter que falar, vai ter que explicar muito bem que o carro velho, na verdade, o que a restauração é a restauração do reino a Israel. Então é como se você tivesse, olha, Jesus vem sendo profetizado desde o início. Olha, Abraão, Deus chamou Abraão, preparou um povo. Tá? Então, é como se fosse assim, tem que mostrar para o gentio que Jesus ele é o Cristo, ou seja, o prometido. Mas, espera aí, que promessa é essa? Eu não sei nada disso. Então, vai ter que explicar para o gentio que ele é o prometido lá na lei de Moisés, no Velho Testamento. Então, é como se fosse assim, há muito mais trabalho de explicação ao gentio do que ao judeu. Só que o judeu não aceitou. Então, vai ter que fazer um trabalho maior explicando. Dá para entender, não? Eu acho, então, irmão, que essa tradução, né, do hebraico para o português, essa palavra "eu obrigue-os a entrar", ficaria melhor pela palavra que o irmão colocou. E convençam a entrar e persuadir. Então, talvez a tradução não ficou boa, então, né? Sim, você não tem como obrigar, né? Não tem como obrigar. Você vai falar sobre o restaurador Jesus. Se você pudesse obrigar, por que não obrigou o judeu? Não tem como obrigar, né? É uma explicação, na verdade. Muito bem. Giovanni, rapidinho, Enio. Interessante, Giovanni, quando você falou, a palavra mais adequada aí, por exemplo, em vez de ser obrigar, seria compelir, né? Ela dá a ideia de compelir pela persuasão, ou seja, aquele que ia levar o convite, ele ia convencer a pessoa da importância da situação. Então, enquadra dentro disso que o Enio falou, né? Em relação à restauração. Daí a necessidade do persuador entender bem para persuadir, né? Ou seja, o proclamador ter base, né, Enio? Ele tem que ter um conhecimento, uma base. Basta dizer que você vê, Paulo foi treinado por Jesus praticamente 3 anos, e ele era PhD da lei de Moisés, para ele pregar o evangelho aos gentios. E você vê o trabalho de Paulo, por exemplo, no livro de Gálatas. Meu amigo, aquilo ali é um trabalho de persuasão, nota 1 milhão, né? Trabalho de persuasão, nota 1 milhão. Quem que é o próximo aí? Grande irmão Pedro. Filha de Itarema. Boa noite, graças e paz a todos. Boa noite. Só uma pergunta.
Essa questão do versículo 16, a questão da restauração, ela veio primeiro por quem? A restauração é Jesus que veio trazer a restauração. Não seria Moisés primeiro e depois Não, Jesus? não. A restauração é exatamente tendo a ver com tudo aquilo que está lá atrás, inclusive Moisés. Ah, tá. Você precisa ter um carro velho para restaurar o carro velho. Uhum. Mas não é porque você tem um carro velho que ele é restaurado. Tem que haver um restaurador do carro velho. Ok. Muito bem. No caso, Moisés foi apenas sombra daquilo que vinha. Sim, exatamente. Jesus, então, veio o seu corpo, né? Veio restaurar aquela sombra, dar o verdadeiro significado daquela sombra. Ok, obrigado. Maria Helena. Enio, do 17 ao 20, a gente vê aí um monte de desculpa. Eu acho que isso esse Lucas 15, 17 é plenamente aplicável aos dias de hoje, porque você convida uma pessoa para participar do estudo, Sim. Ela diz que não pode, que ela tem que servir o jantar para o marido, que ela não pode, porque ela tem que trabalhar, não pode, porque tem isso. Então, essas desculpas cabem no dia de hoje, não é só para você não fazer, é que você não quer participar, você sempre vai encontrar uma desculpa. Então, eu acho que não é só para você entrar no reino, é para você não querer nem ouvir falar mesmo. Sim. E olha, boa observação aí, Maria Helena. E olha só, que essas desculpas são desculpas verdadeiras. Quer dizer, não é que elas são mentira, não. Olha só, um cara falou assim... São plausíveis, sim. Sim, comprei um campo e preciso ir ver. Eu vou ver o campo, isso é muito importante, gastei um dinheiro, coisa e tal. Certo? Levar o filho para o futebol, né? Sim. Cada um tem a sua... Sim. Olha o outro aqui, ó. Comprei 5 juntas de boi, vou experimentar. Ó. Isso é verdade, faz sentido. Olha o outro. Eu casei. Eu vou deixar a lua de mel para ir, para ir lá na grande ceia. O sabidinho aí devia pegar, olha, eu vou pegar minha esposa, levar lá e aproveitar a grande ceia como festa de casamento. Banquete de casamento. Mas o pronto é que tudo aquilo... Uma pessoa fala, olha, eu não levantei cedo, não levantei cedo. E é verdade. Você não vai falar para ele, você é mentiroso. Não, é verdade, não levantou cedo. Agora, o cara foi dormir 3 horas da madrugada, aí, entendeu? Então, as desculpas hoje em dia são todas desculpas válidas. O outro fala assim, não, meu marido não é cristão, ou minha esposa não é cristã, ou eu moro longe, ou eu lembro de uma pessoa que levantava todo dia de madrugada para ir trabalhar. E domingo de manhã não levantava para nem não. Não, eu levanto todo dia de madrugada, no domingo eu vou dormir tarde. E não é uma desculpa lógica? Mas peraí, meu amigo, você está falando da restauração, de você estar bem com Deus, de você aprender sobre como viver uma vida agradável a Deus, de você ser restaurado para viver eternamente com Deus, e você não quer levantar cedo? No domingo, você levanta todo dia cedo, menos do domingo? Sem contar que se você puser o trabalho, o dinheiro, a sua posição, o seu sono em primeiro lugar, você está deixando Deus para outro lugar, né? Sim, exatamente. E mesmo embora... E tem gente que trabalha de domingo. Não, eu preciso trabalhar. Eu tenho 2 empregos, eu trabalho durante a semana e final de semana. Tá certo, é uma desculpa válida, entre aspas, mas, meu amigo, isso explica, mas não justifica. Ok? Obrigada. Muito bem. Agora tem aqui eu acho que é só isso de pergunta, né? Tem uma tal de Maria Helena que não baixou a mão, mas não tem problema, mas já falou. Já falou, não tem problema. A velha quer falar de novo. Ok. Agora, no versículo 25 em diante, é exatamente, vamos dizer assim, o contrário disso tudo. Olha só, agora é uma questão de, olha, você tem que me colocar em primeiro lugar. Não adianta essas desculpinhas, não. Tem que me colocar em primeiro lugar.
né? Porque a restauração, se você não se restaurar, ué, você vai para o inferno, pô. Então, você tem que me colocar em primeiro lugar, Jesus está falando. Alguém lê para nós do 25 ao 33, aí, por favor. Posso ler? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este é o homem que começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então, você está vendo? É exatamente o contrário da leitura anterior. Olha, se você não me colocar em primeiro lugar e colocar outras coisas em primeiro lugar, você não vai ser restaurado. Se você ama pai ou mãe, ou irmão ou filho, em primeiro lugar, e me deixa para segundo lugar, não tem restauração. Se você... você tem que... Não é abandonar, não é odiar pai e mãe, não é necessariamente isso. É Cristo em primeiro lugar. Cristo em primeiro lugar. Entendeu? Para poder ser restaurado. Você tem que considerar a restauração como sendo de um valor inestimável. Então, não tem como você deixar a restauração para segundo plano. A restauração do Senhor Jesus, é primordial, tem a ver com a vida agora e a vida eterna. E você vai deixar para segundo lugar? Entendeu? Às vezes vem gente já vinha gente me visitar em casa, parentes, isso faz tempo que não acontece. Falava assim: olha, você tá bem-vindo, que bom que você veio, tá. Mas amanhã é domingo. Nós vamos na reunião da igreja, ok? Tal hora. Se vocês quiserem ir, estão muito bem-vindos, gostaria que vocês fossem. Mas se não quiserem ir, vocês vão ficar e nós vamos. Entendeu? E tem muita gente que não fica com as visitas ali, vamos dizer assim. O meu ponto é, em primeiro lugar, tem que ter a restauração. Agora, olha só, muita gente não reconhece, certo? Que tem um preço a pagar, vamos dizer assim. Um preço a pagar. Não é bem um preço a pagar. Olha só, se você coloca a restauração em primeiro lugar, certo? Você já vai, vamos dizer assim, você vai pagar o custo, seja qual for o custo. Você vai considerar que nada vai tomar o lugar da restauração. Nada vai tomar o lugar da restauração. Ponto final. Entendeu? Então, a gente tem que usar muito a cabeça nesse sentido. Por exemplo, a gente vai... Agora mesmo, por exemplo, temos estudo, não só meus, temos vários estudos online, certo? Mas tem muita gente que... Não, hoje eu vou sair com a minha esposa, hoje eu vou descansar. Tudo bem. Bom, por que não sai com a esposa outro dia? Por que não descansa outro dia, vamos dizer assim? É preciso reconhecer que há um custo. É interessante.
eu não considero um custo, mas o custo é como se fosse assim. Eu tenho que deixar alguma coisa, entendeu? É como se fosse assim, ó. Você tem uma lista, você tem várias coisas para fazer no mesmo horário. No mesmo horário. Eu vou dar uma ideia para você. Amanhã mesmo, amanhã cedo, eu tinha estudo. Mas um presbítero me convidou para tomar café com ele. Olha, eu vou pagar um preço. Eu vou aceitar o convite do presbítero, é claro, aceitei, e vou cancelar o estudo que eu teria com o irmão. Porque eu considero ainda mais um presbítero envolvido no trabalho missionário meu amigo, para mim isso é prioritário. Então, eu estou pagando um preço. Eu não vou estudar com o irmão. Então, é como se fosse assim, aqui a prioridade, a restauração é tão importante que é como se eu tivesse que pagar um custo, ou seja, nada vai tomar o lugar da restauração. Nada vai tomar o restauração. Ah, mas espera aí. Se você trabalha domingo, você vai ganhar hora extra, vai ganhar 3 vezes mais. Ah, sinto muito, mas não vou pagar esse... Não, eu vou pagar esse preço. Está entendendo? Eu estou só tentando ilustrar aqui que há um custo. Aquilo que você deixou de fazer para colocar a restauração em primeiro lugar é um custo. É a responsabilidade que entra aí? Sim, a gente aceita a responsabilidade. A gente assumiu uma responsabilidade, certo? E a gente, então, vai cumprir aquela responsabilidade. Ah, muito bom. Giovanni? Aqui eu faço 2 reflexões, irmão. Antes eu não entendia por que haviam pessoas, ainda haviam, não, há pessoas na congregação, ao menos aqui onde eu frequento, que frequentam, vêm esporadicamente e até hoje não se batizaram. Talvez essas pessoas saibam do preço que é seguir a Cristo e não querem ainda pagar esse preço, deixar esses outros prazeres do mundo aí, porque sabe que a prioridade é Cristo. Até porque lá em Tiago 4:5 fala que, ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, ou seja, o Espírito Santo que habita em nós é ciumento. Ele quer de nós a preferência, a primazia. Sim. Ele não quer nos dividir com ninguém, com o mundo, com nada. Exatamente. Sim, é isso mesmo. Então você lembra na parábola do semeador, o segundo grupo, ele não pagou o preço. Teve perseguição, ele não pagou o preço, ele se retirou, foi embora. O terceiro grupo também não está disposto a pagar o preço de não buscar as riquezas desse mundo, mas buscar a riqueza espiritual. Então, um esquentador de banco. Agora, o último grupo colocou o reino em primeiro lugar. É como se fosse colocar o reino em primeiro lugar, ponto final. As coisas do reino em primeiro lugar. Entendeu? É interessante isso. Mas você vê, é contrário com aquela leitura que nós vimos lá, da parábola da grande ceia. Ah, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Mas espera aí. Você tem que ter abnegação. Você tem que reconhecer que a restauração é tão importante, que nada deve impedir você de entrar e de colocar a restauração em primeiro lugar. No versículo 34 diz, tem gente aí, tem 3 aí com a mão levantada aí. Quem veio primeiro? Eu não sei. Afonso. Está com o áudio fechado, irmão. Se tiver alguma irmã, pode ir na frente, sou cavaleiro. É muito bom, mas só tem irmão. Pode falar, Afonso. Irmão, eu consigo ver aqui, na verdade, na grande restauração, quando Jesus fala do grande banquete, no versículo, como o senhor falou que tem um preço, inclusive, até muito alto a pagar, né? É porque parece que ele começa
No 19, acabei de comprar as desculpas, que nem a irmã a Helena falou, sobre as desculpas, né? E depois, no 23, ele falou, o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos valados e obrigue-os para que minha casa fique cheia. E eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Aí, depois que a gente entra no 25, a gente vê que as pessoas que foram convidadas e obrigadas, elas estavam ali sem uma restauração. Ou seja, não estaria totalmente, talvez não estaria restaurado, porque está obrigando, né? E aí não, a obrigação não é obrigação. Os que não são restaurados aqui, em comparação com a leitura anterior, são aqueles que não aceitaram o convite, que deviam... Sim. O convite, a ceia era para eles, mas eles não aceitaram, na hora H, eles não aceitaram a ceia. Tá, mas no 23, por exemplo, então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos valados, né, e obrigue-os a entrar para... Ah, tá, ok. Só que depois parece que no 33 eu vejo o grande preço a pagar. Ele não vai reconhecer como seu discípulo, né? Sim, sim. Todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem e aceita a restauração não pode ser discípulo. Olha, deixa eu falar de alguns obstáculos hoje em dia, que são... Olha, se você pensa que todo irmão é santinho, eu tenho novidade para você, ok? Tem irmão da pá virada. Tem falso mestre, tem falso irmão. Na igreja você vai ter problemas. Fora da igreja você vai ter problema. Problema não falta ao ser humano. Inclusive, problema físico não falta ao ser humano, né? Câncer, Covid e assim por diante, a crise nada disso. Agora, nós não devemos impedir nada, que não devemos deixar que nada impeça a nossa restauração. Eu estive conversando com o irmão há uns 2, 3 dias atrás. Falei, olha, meu irmão, problemas nós vamos ter na igreja sempre. Começa no começo, só termina no fim. Vamos sempre ter problema. O fiel é aquele que confia em Deus e não permite que qualquer problema abata ele ou desanime ele, certo? Por exemplo, Timóteo estava desanimado. Lá em 2 Timóteo, Paulo falou, nada disso, Deus não nos deu poder não nos deu espírito de medo, mas de poder, de moderação, certo? Nada disso. Não é para ter medo, não. É para tocar o barco para frente, entendeu? Os judeus pareciam desanimados lá em Hebreus. O escritor está dizendo, nada disso, nada disso. Olha a grandiosidade do porta-voz de Deus agora, que é o próprio Filho. Então, nós estamos na essência da vontade de Deus para nós, não podemos nunca desanimar. Porque problema nós vamos ter. Desânimo, irmão que não sei o quê, irmã que não sei o quê. A gente tem, às vezes, ameaça, maledicência. Maledicência? Se você for permitir que maledicência desanime você, pode cair já, porque alguém vai falar mal de você de um jeito ou de outro, entendeu? E falar mal de você, falar pelas costas. Olha, mas aquele que reconhece o grande valor da restauração não vai permitir que nada o afaste da restauração. Quem que é o próximo, Anivaldo? Sou eu. Você já falou aí, dos irmãos da pá virada, Enio. O que eu vejo assim, às vezes de certa maneira, a gente é discriminado, não, mas não pode falar mais da discriminação, mas assim, a gente é taxado daquele crente beato, né? Porque eu não abro mão. Pode ter evento, festa, e o pessoal, não, mas é um dia só. É só um domingo. Então, o que acontece? O cara vai hoje, falta um domingo, amanhã ele falta outro. Agora, o que a gente vê são pessoas antigas na congregação. Sim. que tiveram à frente de trabalhos. Hoje o cara comprou um barco, ele compra alguma coisa, ele vai embora, ele não quer mais saber. Ele não tem mais a preocupação dessa restauração. E é tão triste, né, cara? Porque, quer queira, quer não,
ele acaba levando um monte de irmãozinhos fracos Sim. e vai, porque vira um crente de banco. Vem Sim. quando quer, não participa mais de nada e é difícil, viu? É, com certeza. E tem outros obstáculos, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa feia. Não estou falando de você, não, viu, Barbosa? Não, eu sou bonito. Se eu sou parecido com Jesus, eu sou bonito. Né? Você não é feio. Vem mesmo um careca, você é lindo. Vamos supor que a pessoa é feia. E na reunião da igreja, quase ninguém vem conversar com ela. Ela não deve impedir que isso impeça o caminho de restauração dela. Uma pessoa pobre na igreja, que não dão muito valor para ele, não pode impedir que isso, não pode permitir que isso impeça o caminho da restauração. Entendeu? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, tem pessoas de vários tipos, de várias nacionalidades, etc, etc. Não podemos impedir. Eu não sou nativo americano, né? Eu sou nativo brasileiro, né? Mesmo embora a vez contou aí, de onde é que você é? Sei lá, eu acho que eu sou da Bahia, sei lá de onde é que eu sou. Então, de onde? Então, e alguém já perguntou para mim, você se sente, às vezes, como se diz assim, renegado? Eu falei, nada disso, nada disso. Eu toco meu barco para frente, converso com todo mundo, faço... Eu sou cristão, certo? Nada de complexo, de inferioridade, que Paulo lida com isso no livro de Efésios. Um gentil pode ter complexo na reunião da igreja ou na igreja, porque um judeu tem toda aquela bagagem lá de trás que ele não tem, ele pode se sentir inferiorizado. Não. Pega o boi pelo chifre na restauração, não impeça que nada, não permita que nada impeça o caminho da restauração. João. Amado irmão, lá em Gálatas, capítulo 6, ali, auxílio mútuo a responsabilidades pessoais, né? Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Lá, Mateus 18, 15, fala, se seu irmão pecar contra você, vá, repreenda em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Outra vez tu falaste, né, sobre crer e observar. Então, eu acho que tudo que um irmão fala para nos ajudar e vice-versa, a gente tem que ser recíproco, né, e de ouvir e observar para que a gente aceite esses conselhos, porque aí é que está a restauração, né, de eu ser ajudado a acertar ou ir acertando, né? Sim, de fato, nós temos que ajudar uns aos outros no caminho, né? Alessandro? Tem um outro ponto também, considerando o contexto, né? Jesus está restaurando esses homens, né? Para que após ele partir para os céus, eles possam entender a responsabilidade que foi colocada, né? Na qual eles foram convidados e também poder levar aqueles que vão receber essa mensagem de restauração. Sim. Esse pessoal aqui é um pessoal que vai ser restaurado, né? Tem que aceitar a restauração e não pode... Agora, tem que considerar o fato que há um custo. E o custo é exatamente o que você deixa para colocar a restauração em primeiro lugar, ok? Eu lembro que eu tinha uma namorada uma vez, eu posso falar disso, a Mari não está aqui, certo? Linda que só ela. Barbaridade, é de parar o trânsito. Eu estou aqui, é uma coisa que ela. Vai dedar, aí eu não te Está sendo gravado, seu Enio, é melhor você ficar caladinho, está gravado, está sendo gravado. Você. Linda que de parar o tráfico. E de dinheiro, certo? E mulher estudada, mas linda mesmo. Aí eu estava começando, aí fiquei sabendo que ela não acreditava nem em Deus. E eu querendo falar para ela de Cristo, ela não acreditava no mesmo Deus que eu tenho. Aliás, ela era agnóstica, ou seja,
não acreditava, que não sabia se Deus existe ou não, aquela dúvida quanto a isso. Aí o que eu tive que fazer? Terminar, né? Terminar. Paguei um custo, né? Agora, quem ganhou nisso foi a Marli, né? Aí não vou... Não... Sempre se saindo bem, né, Barbosa? Esse aí tá um vago ensaboado, viu? A mulher que parava o trânsito, diz que ela parava o trânsito porque ela era guarda de trânsito. Ela ficava pitando no farol. Eu vou ter que ir. Não, aí a Marli, vixe, a Marli é nota 10. Quem que é Jô, hein? Tem alguém aí, Jô, com a mão levantada, hein? A paz de Cristo, irmão. Amém. Eu entrei atrasada na reunião. Deixa eu te falar. Eu queria saber assim, sobre esse comodismo e buscar primeiro o reino de Deus, que é o Papa. Então, sobre essa pandemia, que muita gente que foi realizado cultos online, né? Sim. E muita gente não retornou para a igreja. Sim. Né? E então as pessoas continuam ficando em casa, não indo para a igreja, e eu acredito que isso é uma falta, assim, de iniciativa de buscar a Deus, de sentir a presença de Deus. E atrás da restauração. Ele de restauração. Sim, porque está afastando ele do convívio social entre o irmão e buscando a presença do Senhor, porque está acomodado em casa. Boa observação. Obrigado. No versículo 34 diz assim: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Então, note bem aqui, né? Deixa eu ler aqui ver se tem uma explicação aqui, depois eu vou dar a minha. Cristo fez uso do mesmo símbolo em pelo menos 3 ocasiões diferentes de seu ministério. Bom, é em Mateus 5, Marcos 9 e aqui. Mas não vamos lá, não. Aqui nós vamos ficar no contexto. Ok. O sal é bom. Então, é como se fosse assim. A pessoa, nós temos aqui uma pessoa salgada. Certo? Ou, eu vou dar uma outra interpretação. Eu vou dar 2 interpretações aqui para você pegar a ideia. Quem é o salgado? O restaurado. O restaurado, exatamente. O salgado é o restaurado. O restaurado. O restaurado é o salgado. É o que está todos buscando o Espírito. Sim. Certo. Agora, uma outra maneira, por exemplo, de olhar se a pessoa rejeita, ele não vai ser salgado de jeito nenhum. Ele não vai ser salgado de jeito nenhum. E ele, então, não vai nem, vamos dizer assim, nem brilhar a restauração, certo? Eu entendo que o restaurado, o salgado é o restaurado, e ele dá gosto à vida. Ele dá gosto à sua vida, ele dá gosto à vida dos outros, ele tem uma vida gostosa, uma vida temperada, uma vida salgada, uma vida gostosa, e que, inclusive, outros notam essa salgadura, não sei se existe essa palavra não, mas se não tiver, vamos inventar, essa salgadura dele com relação às pessoas, entendeu? Então, eu entendo que o sal é bom, então, mas, porém, se torna insípido, quer dizer, perdeu o valor, perdeu a salgadura, como restaurar o sabor? Não tem. Perdeu. Então, se a pessoa rejeitar a restauração, ele nunca vai ficar restaurado. E ele não vai dar gosto à vida dele nem à vida de ninguém. Ok? Tá bom, é verdade. Muito bem.
No capítulo 15, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com ele. Ué, Jesus veio restaurar quem? Veio restaurar os que não precisam de restauração? Não quer dizer que Jesus tinha comunhão, entendeu? Mas ele estava presente para restaurar aqueles que precisam de restauração. Ué, se o médico não é para acudir os doentes? Uai, e se não tem, se ele fica longe dos doentes, para que ele serve? Se ele não recebe doente. Certo? Então, na verdade, mas os fariseus e os escribas murmuravam porque eles não entendiam nada da restauração e não aceitavam a restauração. Isso, é aquele negócio, porque nós, como cristãos, por isso que Jesus fala, nós somos o sal da terra, né? Somos o sal da terra, então nós somos a luz. Se nós estamos em um meio que tem pessoas que não são cristãos, eu entendo que nós temos que dar o brilho, que eles têm que nos observar, e nós não temos que não seguir os passos deles, e sim mostrar que somos diferentes, porém dentro da palavra de Deus. Correto, muito bem. Versículo 3. Então lhes propôs Jesus uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha só, quem é a ovelha perdida? É o que não é salgado e que não tem o sal. O pecador. É o pecador. É aquele que se perdeu, na verdade. É o pecador. É o pecador. Note bem que é exatamente aqueles que Jesus estava recebendo e que os fariseus estavam criticando. Mas espera aí, Jesus não veio buscar os perdidos, ele não veio quem? Ele vai restaurar quem? Ele tem 100 ovelhas. Uma é perdida. Essa precisa ser restaurada. Então ele vai em busca da restaurada para trazer no seio das que estão perdidas, das que já estão restauradas, porque estão ali, não foram perdidas. E eles estavam criticando Jesus por isso. Não tem como criticar Jesus por estar tentando, ou pregando, ou tentando restaurar os perdidos, os pecadores, certo? Publicanos e pecadores. Porque os publicanos e pecadores eram vistos como pecadores pelos fariseus, pelos escribas. Mas o que os fariseus e escribas não reconheciam é que todo mundo precisava de restauração. Então, quem é a ovelha perdida? Todo mundo aqui é a ovelha perdida. Mas os fariseus e os escribas não reconheciam que eles também eram ovelhas perdidas. Porque todo mundo precisava de restauração. Jesus veio restaurar o reino a Israel. Se ele veio restaurar o reino a Israel, todo membro do reino a Israel, ou do reino de Israel, precisava ser restaurado, inclusive os escribas e fariseus. E eles criticando que estava comendo com os pecadores e eles estavam criticando Jesus por isso. Essa passagem fica em Joel da ovelha, é isso? Joel não é em Ezequiel. Porque fala assim, que a ovelha magra, a gorda, como é que fala? Nesse livro eu estava lendo, ele fala assim, sobre a ovelha, que a ovelha que está fraca, ele restaura. A ovelha gorda, eu queria entender essa passagem. É a mesma coisa, a prática, nesse contexto aqui é a mesma coisa. Uma ovelha gorda não precisa de alimentação.
uma ovelha magra precisa de alimentação. E nesse contexto do livro aqui, o que seria alimentação para a ovelha magra? A palavra de Deus, a restauração. Mas não é. Opa, fala de novo. A restauração seria. A restauração, exatamente, a restauração. A restauração. Então, nesse contexto aqui, essa é uma ilustração, nesse contexto, a alimentação para a ovelha magra, nesse contexto aqui, é exatamente a restauração. No versículo 8, ou qual é a mulher, é a mesma coisa da passagem anterior, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, quem são os anjos? Ok? Bem, no versículo 7, é a mesma ideia da ovelha perdida. Aqui é o dracma perdida. No versículo 7, júbilo no céu. Então, vamos assumir que é lá no céu. Lá no céu, ok. Que são os anjos lá no céu, os habitantes do céu se alegram porque o plano de Deus está dando os resultados que deveriam dar. Agora, aqui no versículo 10, os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, quem são os anjos aqui? Uma possível interpretação é que, de fato, são os anjos lá do céu, como seria no versículo 7. Mas uma outra possível interpretação é quem seriam os anjos. Será que os anjos são os proclamadores da salvação? Entendeu? Aqueles que proclamam a restauração? Se eu proclamo a restauração, então, nessa interpretação que eu estou dando, eu seria um anjo. Então, um foi restaurado. Eu vou ficar muito alegre e muito contente, porque eu consegui restaurar alguém. Entendeu? Então, isso colocando em contraste lá com Hebreus, capítulo 1, né, os anjos eram ministradores a favor daqueles que haveriam de dar a salvação, e há uma interpretação que os anjos agora são aqueles que proclamam a salvação. Então, nesse caso, podiam ser todos aqueles que proclamam a salvação, e quando há uma restauração, ele se alegra. Ele se alegra. Né? Não há maior alegria a um pregador do evangelho quando dá resultados da sua pregação. Ele consegue salvar pessoas, né? Através do batismo em Jesus, etc. Quem salva é Jesus. Mas o trabalho dele está dando resultado. Eu acho que a maior tristeza para um pregador é ele não conseguir restaurar pessoas, inclusive a própria igreja. Uma igreja que tinha tanto, agora está decaindo, isso aí é uma tristeza muito grande para o pregador. Mas, peraí, no lugar de restaurar, está decaindo? Que restauração é essa? Né? Então, é uma tristeza, eu diria, para um pregador nesse sentido. Alessandro, e vamos terminar com o Alessandro aí. Fala, Alessandro. Um detalhe, como tu falou, Enio, por exemplo, lá os fariseus e os escribas, né, dentro do contexto do capítulo 15, ele, como tu colocou, lá no versículo 7, ele fala assim, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, os fariseus e escribas eram aqueles que, aos seus próprios olhos, se julgavam justos, né? Ou seja, eles não estavam dando importância para a restauração de Jesus, e, em razão disso, eles estavam murmurando, né? Ou seja, para aqueles que querem, de fato, serem restaurados, precisam buscar em ouvir, e não somente isso, né? Mas colocar em prática, para poder vivenciar essa restauração trazida por Cristo e assim se tornar um proclamador, correto? Correto. Agora, olha só, versículo 7, haverá maior júbilo. Não quer dizer que não há júbilo para aqueles que já estão restaurados. Há maior júbilo quando alguém se restaura. Mas não quer dizer que não há júbilo para aqueles que já são restaurados. Por exemplo, vamos supor que tem numa congregação
a 50 restaurados. Teve júbilo no céu quando eles foram restaurados, maior júbilo quando eles foram restaurados. Continua havendo júbilo porque eles são restaurados. Aí alguém entra na restauração, há maior júbilo por aquele do que por aqueles que já foram restaurados. Porque houve maior júbilo quando eles foram restaurados. Mas continua júbilo. Agora é maior júbilo por aqueles que vão sendo restaurados. Dá para entender, não? Não quer dizer que não há júbilo para aqueles que são restaurados. Mas há maior júbilo para aqueles que entram na restauração no momento da restauração. Certo? Ok? Muito bem. Acho que deu o nosso tempo já. Lica, nós estamos no 15:10, né? 15:11. 15:11. Na próxima Irmão Enio, dá para a gente dizer que entrou na restauração quando foi batizado? Sim, com certeza. Tá. Com certeza. Não só... ele entrou... Quando ele foi batizado, ele entrou, como você acabou de falar. E aí ele vai viver uma vida cada vez mais restaurada, porque, na verdade, a restauração, você vai verificar no livro de Atos, que a restauração começa no começo e acaba no fim. Que bom, né? E o começo é o batismo. O começo é o batismo. Obrigada. Ok, muito bom. Oração com... Fala, Chaves. Como restaurar alguém que se desviou? Por exemplo, na pandemia, muita gente se desviou, né? Assim, especificamente, foi para outra congregação ou deixou mesmo de se congregar. Como restaurar essas pessoas? Ok, boa pergunta. Eu vou ler um versículo aqui que, na verdade, ele mais ou menos resume a resposta à sua pergunta. Tiago, capítulo 5, versículo 20. 19 e 20. Alguém lê para nós aí. Tiago 5, 19 e 20. Posso ler? Por favor. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém a trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecadores sejam perdoados. Ok. Então, olha só. Versículo 19. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, eu acho que não está dizendo que todo mundo vai ser convertido, mas está dizendo que é possível converter aquele que se desvia da verdade. E, nesse caso, haverá a salvação, né, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, boa pergunta essa aí, Chaves. Eu creio que, como alguém mencionou aí, acho que foi a irmã Ju aí, que mencionou, que nós temos um grande trabalho de restauração por causa da pandemia. Certo? Por causa da pandemia, nós temos um grande trabalho a fazer, que é um trabalho de restaurar aqueles que se afastaram. Não sei se... Eu não creio que vamos restaurar todos eles, mas nós devemos tentar restaurar todos eles, ou seja, todos aqueles que se desviaram e estão no pecado. Né? Há sim uma possibilidade de restauração do pecador. Ok. Afonso. Beleza, vamos orar então. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em Teu santo nome, nós chegamos a Ti, agradecido a Deus por esse plano maravilhoso que o Senhor nos preparou, que foi morrer na cruz do Calvário, derramar o Teu sangue, para que nós pudéssemos estar hoje pertencendo ao Teu reino já restaurado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas,
inclusive de poder entender que nós estávamos errados, e graças a Ti, quando nós vimos e entendemos a Tua morte lá na cruz, para que nós pudéssemos estar cada vez mais restaurados no Teu reino. Obrigado a Deus por cada um aqui que se faz presente. O Senhor possa estar, inclusive, com os irmãos que estão passando por dificuldades de saúde físicas. O Senhor possa estar à frente, o Senhor possa estar cuidando, colocando profissionais competentes, para que assim seja feita a Tua vontade. Pedimos também ao Senhor, ó Pai, por todos os irmãos que estão envolvidos no trabalho do Senhor, para que venha essa palavra, esse estudo maravilhoso, onde nos dá força e que nos ajude cada vez mais a estar restaurado aqui, para que nós possamos ser luz nesse mundo e mostrar para as pessoas o quanto é maravilhoso viver no Teu reino. Muito obrigado por tudo. Pedimos ao Senhor, a Deus, o Senhor continue nos dando a sabedoria aí do alto, para que nós não só possamos ouvir, mas que nós possamos colocar em prática todos os dias de nossas vidas. Obrigado por tudo. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo, é que nós te pedimos e agradecemos sempre. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, Enio. Obrigada, irmão Enio. Boa cirurgia. Boa noite a todos. Não, até a segunda, Lívia, não? É verdade. Amanhã. Amanhã é o filho. Ele veio junto, né? Amanhã é o filho, ele tá junto. Amanhã estou junto, aí senão apanho da minha esposa. Amanhã ele é sombra amanhã. Amanhã, gente. Se eu não aparecer amanhã, apanho da Mali, rapaz. Até daqui a pouco. Fui. Valeu. Um abraço, valeu. Valeu, Enio. Mano. Valeu. Tchau pra vocês. E aí, Renatinha? Valeu. Obrigado. Valeu, muito bom. Cheguei atrasado. Valeu, mano. Valeu.